Fala aí, pessoal, beleza? Professor Luiz Fernando aqui na área, seu professor de História. Bem-vindo ao nosso canal História para Vencer para mais uma aula de Resolvendo Questões da VUNESP. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre as revoltas nativistas. Como é que funciona a nossa dinâmica, pessoal? A gente lê a questão, faz um pouco de teoria e logo em seguida a gente gabarita a questão. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso canal, deixa like, se inscreva no nosso canal, beleza? Vamos que vamos! Eis a questão de número 11. No início do século XVIII, a concorrência das Antilhas fez com que o preço do açúcar brasileiro caísse no mercado europeu. Os proprietários de engenho em Pernambuco, para minimizar os efeitos desta crise, recorreram a empréstimos junto aos comerciantes da vila de Recife. Esta situação gerou um forte antagonismo entre estas partes que se acirrou quando Dom João V emancipou politicamente Recife, Dom João V, rei de Portugal, deixando esta de ser vinculada a Olinda. Tal fato desobrigou os comerciantes de Recife do recolhimento de impostos a favor de Olinda. O conflito que eclodiu em função do acima relatado foi, na letra A, revolta de Beckman, na letra B, Guerra dos Mascates, na letra C, Guerra dos Emboabas, na letra D, insurreição pernambucana e na letra E, conjuração dos alfaiates. Vamos para a teoria. Vamos falar sobre as revoltas nativistas. Observe a tela, pessoal. As primeiras revoltas coloniais são, de maneira generalizada, classificadas como nativistas. O termo nativismo refere-se à defesa de interesses locais mediante as diretrizes estabelecidas pela metrópole. Para compreender a geração dessas contradições, é importante considerar a situação econômica de Portugal logo após a União Ibérica. A gente já tratou de uma questão sobre a União Ibérica, a gente já tratou uma questão sobre a invasão holandesa. Então, a União Ibérica, ela prejudica bastante a economia portuguesa quando esta vinculada à coroa espanhola. Ou seja, o rei da Espanha também foi rei de Portugal. Como os Habsburgo, ou a dinastia de Habsburgo, ela estava envolvida em vários conflitos na Europa, antigos aliados dos portugueses com a União Ibérica, se tornaram inimigos dos portugueses. Claro. Então, o que ocorre diante desse contexto? Ocorrem as invasões estrangeiras na América Portuguesa, na África e na Ásia, beleza? Então, o Império Ultramarino Português ele é invadido por potências estrangeiras. Bom, a União Ibérica ela termina em 1640 e a coroa portuguesa, agora autônoma, ela vai lutar, ela vai buscar empréstimos junto aos bancos ingleses para poder pagar indenizações de guerra, para poder pagar aqui países antigos aliados dos portugueses saiam de seus territórios, angariar dinheiro emprestado para combater aquelas potências que não queriam sair das possessões portuguesas, por exemplo. Então, o custo da União Ibérica foi muito alto para o governo português. Bom, os holandeses só saem da América Portuguesa, do Nordeste brasileiro, por exemplo, em 1654, quando os holandeses fabricam seu açúcar nas Antilhas, e isso faz com que o açúcar antilhano holandês faça concorrência com o açúcar produzido na colônia brasileira. Então, o açúcar ele entra em declínio, tá? O preço do açúcar fica barato, e isso prejudica a economia portuguesa e a economia dos colonos. Mas a coroa portuguesa ela não vai querer pagar sozinha o custo da União Ibérica e o custo das invasões. Então, o que a coroa portuguesa faz já em 1642? A coroa portuguesa ela arrocha o pacto colonial. Ela cria medidas fiscais
sobre os colonos, ou seja, aumenta os impostos que já existiam ou cria novos impostos. Além disso, a coroa vai monopolizar mais ainda o comércio na colônia, obrigando os colonos a comprarem apenas produtos manufaturados de companhias de comércio autorizadas pela coroa portuguesa a fazer negócios na colônia. Perfeito? Então, você tem esse quadro, né, de arroxo fiscal. E isso provoca o quê, pessoal? Provoca a insatisfação dos colonos. Vamos observar a tela. Vem comigo. Durante os 60 anos de dominação espanhola, Portugal perdeu diversas possessões coloniais na Ásia e na África por conta das invasões estrangeiras. A concorrência da produção açucareira holandesa nas Antilhas fez com que os lucros, tanto dos senhores de engenho quanto dos comerciantes reinóis, fossem abalados. Ou seja, os comerciantes que viviam no Brasil, no Nordeste principalmente, eles eram chamados de reinóis. Para sobreviver à crise, Portugal voltou-se para seus domínios coloniais, principalmente para o Brasil, o qual vivenciou a ampliação da centralização política por meio da criação do Conselho Ultramarino de 1642. O órgão metropolitano que subordinava todos os órgãos administrativos coloniais. O Brasil ainda foi alvo da ação da Companhia de Comércio do Brasil, criada em 1649, e da Companhia de Comércio do Maranhão, de 1682, formada por portugueses que detinham o monopólio do comércio sobre as áreas de exploração. Então, galera, diante de tais ações, logo surgiram rebeliões coloniais, que, apesar de criticar a exploração realizada pela metrópole, ainda não defendiam a separação em relação a Portugal. Observaram? Então, uma das causas principais das revoltas nativistas que não queriam a separação das regiões onde elas ocorreram em relação a Portugal, envolve o quê? Envolve o aspecto econômico. Então, quando a coisa apertou no bolso, os colonos reagiram, beleza? Mas, veja só, a gente vai tratar aqui das revoltas nativistas. Vamos ter a revolta de Beckman, a revolta dos Emboabas, a Guerra dos Emboabas, a Guerra dos Mascates e a revolta de Filipe dos Santos, também conhecida como revolta de Vila Rica. No entanto, apenas uma envolve a questão da disputa pelo controle da região das Minas Gerais, que é a Guerra dos Emboabas, beleza? Então, a Guerra dos Emboabas não foi apenas uma revolta dos bandeirantes paulistas pelo arroxo fiscal. A Guerra dos Emboabas envolve ali a disputa pelo controle da região das Minas entre paulistas e forasteiros, também chamados de Emboabas. Show? Mas agora a gente vai destacar de forma mais específica as revoltas nativistas. Vem comigo mais uma vez. Primeira revolta, a de Beckman, revolta dos irmãos Beckman de 1684 e 1685, que ocorreu no Maranhão. Vamos que vamos aqui para a tela. Crise da produção açucareira afetou consideravelmente os lucros dos proprietários de terra no Maranhão. Entretanto, nem todos se dedicavam à produção açucareira, já que a exploração das drogas do sertão rendia razoáveis lucros. Para isso, era imprescindível o uso do escravo indígena pelo conhecimento da localização das propriedades desses produtos, o que foi duramente criticado pelos jesuítas estabelecidos no Maranhão. Então, a primeira causa da Guerra dos Mascates envolve o quê? O controle da mão de obra escrava indígena. Então, os colonos leigos do Maranhão queriam a escravização indígena, enquanto que os jesuítas defendiam os indígenas, portanto, não queriam a escravidão. Uma das causas. A coroa portuguesa, ela vai, em 1681, por exemplo, abolir a escravidão indígena, perfeito? Mas o que acontece em relação a isso? Os colonos leigos reclamam. Então, o que a coroa faz? Ela criou a Companhia do Comércio do Maranhão, 1682. Então, observem, 10 de abril de 1681 foi criada uma lei que proibia a escravidão indígena.
Em 1682, a coroa criou a Companhia do Comércio do Maranhão. E a companhia prometeu o quê? Enviar para o Maranhão escravos africanos. Porém, os escravos que chegavam eram poucos e muito caros. Então, os colonos eles vão querer escravizar indígenas. Vamos para o segundo tópico. Ao argumentar a necessidade de superação do problema, a coroa criou a Companhia de Comércio do Maranhão, em 1682, responsável pelo fornecimento de mão de obra escrava africana, com o intuito de eliminar o uso do indígena. Os preços elevados cometidos pelos membros da Companhia de Comércio, não apenas para os escravos, como para outros produtos, como vinho e bacalhau, somados às denúncias de não abastecimento desses produtos, fizeram com que vários latifundiários, liderados pelos irmãos Manuel e Tomás Beckman, e também pelo Jorge Sampaio, se insurgissem. Bom, aqui nós temos um texto, uma observação, como vocês sabem, a Banca VUNESP ela adora esses textos para a gente fazer uma análise contextualizada, para interpretar o contexto histórico, o fato histórico, enfim. Então, a observação. Não resta outra coisa senão cada um defender-se por si mesmo. Duas coisas são necessárias: a revogação do monopólio e a expulsão dos jesuítas, ou seja, a exclusão da Companhia de Comércio do Maranhão e a expulsão dos jesuítas que controlavam a mão de obra indígena e defensores da não escravização indígena, a fim de recuperar a mão de obra livre no que diz respeito a comércio e aos índios. Depois haverá tempo de mandar ao rei representantes eleitos e obter a sanção dele. Ou seja, a ideia aí dos irmãos Beckman e do Jorge Sampaio, ou seja, a dos revoltados, dos rebeldes do Maranhão, era a ideia de quê? De que eles expulsassem os jesuítas, fechassem a companhia e depois pedissem arrego para a coroa portuguesa. Olha só, nós não queremos a separação. Nós vamos pagar impostos, desde que seja mantida a mão de obra escrava indígena e que essa companhia vaze do Maranhão. Então, a coroa portuguesa não aceita negociar com os rebeldes, e os rebeldes eles foram presos pela coroa portuguesa, que enviou lá tropas para combater esses revoltosos. Então, vamos aqui. Observe. Os colonos derrubaram o governo da capitania, expulsaram os jesuítas do Maranhão e invadiram os armazéns da companhia. Tomás Beckman foi enviado a Portugal para explicar ao monarca as razões do conflito, o que descarta qualquer pretensão dos colonos em se separar de Portugal. A coroa ordenou a prisão de Tomás e enviou Gomes Freire de Andrade para ser o novo governador do Maranhão, e ao chegar à região, Gomes Freire debelou o conflito. Manuel conseguiu fugir, mas ao tentar libertar o irmão, foi traído por um afilhado e preso. Manuel Beckman foi condenado à morte, ou seja, crime de lesa majestade, certo? O crime ele era combatido com a pena de morte. E em 1688, a coroa extinguiu a Companhia de Comércio do Maranhão. 3 anos mais tarde, 1685, terminou o conflito. 3 anos depois, 1688, foi liberado a escravidão indígena, mais uma vez, na América Portuguesa. Beleza? E agora vamos lá para a Guerra dos Emboabas. Bom, pessoal, Guerra dos Emboabas ela ocorre na região das Minas Gerais, pelos bandeirantes paulistas, certo? Pelos bandeirantes paulistas. A data exata do descobrimento desse ouro ela não é precisa pelos historiadores, mas a gente tem como costume afirmar que foi ali por volta de 1693. Logo, a notícia do encontro de ouro na região das Minas Gerais se espalhou pelo restante da colônia, chegando até a Europa. Então, vamos ter uma corrida para a região das Minas Gerais, por portugueses e baianos, muitos baianos da região Nordeste. Antes não existia esse termo Nordeste, mas, enfim, os baianos ali da capitania vão rumar para a região das Minas. Perfeito? A região das Minas ela era
de controle, né? Ela não era uma capitania. A região das Minas ela estava vinculada à capitania do Rio de Janeiro, beleza? Do Rio de Janeiro. Bom, então a coroa portuguesa, ao receber a notícia do encontro desse ouro, a coroa ela vai querer controlar de perto a região das Minas Gerais. Então, ela vai monopolizar e ela vai administrar diretamente a região das Minas Gerais. Bom, os paulistas que estavam lá, ou seja, os bandeirantes, eles chamavam os forasteiros de emboabas, em uma alusão a uma ave migratória que sobrevoava aquela região, mas depois ia embora. Então, na origem da palavra, né, emboaba é tupi, que significa que vem de fora. E como os forasteiros usavam botas com plumas na altura do joelho, e aquela ave emboaba tinha, né, a sua perna ali lisa, com plumas na altura do joelho da ave, os paulistas associaram ali os forasteiros em alusão, né, em homenagem, digamos assim, a essa ave. Tranquilo? Então, os forasteiros, os que vêm de fora, na língua tupi significa emboaba. Bom, vamos aqui para a tela para a gente observar o que ela nos informa. Os bandeirantes paulistas foram os descobridores das primeiras minas de ouro e exigiam da coroa o monopólio da extração aurífera. Entretanto, a notícia da descoberta do ouro espalhou-se por todo o Império Português, atraindo pessoas de diversas regiões. Nos 60 primeiros anos, estima-se que cerca de 600 mil portugueses migraram para a região mineradora com a pretensão de participar da extração aurífera e explorar o comércio da região sob o comando de Manuel Nunes Viana. Esses forasteiros, chamados pelos tupis e pelos paulistas de emboabas, pés enfeitados, uma vez que utilizavam sapatos, ao contrário da população local, que comumente andava descalça. A hostilidade entre paulistas e emboabas crescia no ritmo do avanço da mineração, até que em 1707, 2 paulistas foram linchados pelos portugueses, dando início ao conflito armado. Em maior número, os emboabas derrotaram os paulistas, que fugiram, mas um grupo foi cercado próximo ao Rio das Mortes. Os emboabas exigiram aos paulistas que se entregassem suas armas em troca de liberdade, mas não cumpriram a sua parte no acordo, massacrando os envolvidos. O local do episódio ficou conhecido como Capão da Traição e, impedidos de realizar a mineração em Minas Gerais, muitos paulistas deslocaram-se para o interior, descobrindo novas jazidas em Goiás e Mato Grosso. Beleza? Bom, e o que a coroa portuguesa faz após esse episódio? Primeiro, os paulistas foram mandados embora, ficaram proibidos de minerar na região, mas depois a coroa portuguesa ela permite que eles voltem, até porque eram eles que sabiam sacar onde estava o ouro de aluvião. Mas observe aqui, a intervenção metropolitana após o conflito gerou uma série de transformações administrativas, a exemplo de, veja só, criação da capitania de São Paulo e das Minas de Ouro em 1709. Ela é desvinculada do Rio de Janeiro. Então tá aí no mapa. Veja só, a gente sempre trabalha aqui com mapa no canal, você já sabe disso. Então olha aqui, ó. Máxima extensão administrativa da capitania paulista, áreas de mineração, rotas de abastecimento, olha só, o Nordeste vai abastecer a região das Minas, a gente já falou sobre isso, né? Sobre um comércio intercolonial provocado pela mineração. E o Sul, os tropeiros, né, gaúchos, né, e tal, vão levar a charque para a região das Minas. E aqui, o Círculo Rosa, nós temos onde rolou a Guerra dos Emboabas. A elevação da Vila de São Paulo à condição de cidade, 1711. Criação da Capitania de Minas Gerais a partir do desmembramento da Capitania de São Paulo. Então, a Capitania de São Paulo foi desmembrada. Certo? Por quê, professor? Para a coroa fiscalizar mais ainda a região das Minas Gerais. Inclusive, criando em 1720, em Vila Rica, uma casa de fundição. E essa casa de fundição instalada em Vila Rica provocou uma
a revolta de Felipe dos Santos, também conhecida como a revolta de Vila Rica, mas a gente vê depois daqui, ó, da Guerra dos Mascates. Então, a Guerra dos Mascates é uma guerra bastante regionalizada, né? Envolve ali as características da geopolítica pernambucana. Você tem ali como primeira capital de Pernambuco, Olinda, e Recife. Ela foi embelezada pelo Maurício de Nassau, lembra que a gente já falou dele aqui no canal? Então, Recife ganha importância econômica com um porto bacana ali para importar e exportar produto. Recife foi embelezada, ok? Mas Recife não tinha uma Câmara Municipal. Então, o vilarejo de Recife era subordinado a Olinda. Então, quem morava em Recife, em sua maioria, homens de importância, homens de negócios, nós temos os comerciantes portugueses, e eram bastante ricos, certo? Então, eles viviam do comércio da região. Eles vendiam produtos secos e molhados para os olindenses, que estavam em decadência. Ou seja, a elite política de Olinda era da antiga aristocracia açucareira, que estava decadente devido à concorrência do açúcar praticado pelos holandeses e ingleses das Antilhas, tá certo? Então, qual é a moral da história aqui? Moral da história é que os comerciantes portugueses de Recife queriam autonomia de Recife, ou seja, elevando Recife à categoria de cidade. A coroa portuguesa até que aceita essa elevação, exceto os colonos de Olinda, que invadem Recife, iniciando a Guerra dos Mascates de 1709 a 1710. Então, vamos aqui. Pessoal, rapidamente, antes da gente ir para a tela. A questão dos mascates. Essa palavra mascate, e é uma alusão ao comerciante português, ela só surge lá no século XIX, com um escritor chamado José de Alencar. Então, é ele que vai criar esse termo para identificar os comerciantes portugueses. Então, a historiografia pernambucana, ela usa o termo para identificar os comerciantes portugueses de 1709 1710. Então, por isso que é o nome da guerra. Guerra dos Mascates. Então, só para a gente ficar esperto, que a palavra mascate, ela se origina após o conflito. Beleza? Questão da VUNESP, né, galera? Então, a gente tem que se ligar nessas informações. Vamos aqui para a tela. Os senhores de engenho pernambucanos viram os lucros da venda do açúcar despencarem após a concorrência holandesa nas Antilhas. Tradicionalmente, esses senhores habitavam a vila de Olinda e exerciam o controle da Câmara Municipal. Os senhores de engenho enfrentavam ainda a exploração dos comerciantes portugueses, chamados de mascates, que se organizavam para comprar o açúcar dos senhores pelo menor preço possível, exercendo o privilégio do monopólio comercial. Esses comerciantes concentravam-se na freguesia de Recife, que havia se desenvolvido por conta dos investimentos holandeses no século XVII. Como Recife não possuía o status de vila ou cidade, não possuía Câmara Municipal, ou seja, estava subordinada à Câmara de Olinda, controlada pelos senhores. Tal contradição fez com que os comerciantes portugueses reivindicassem maior autonomia administrativa, parcialmente atendida em 1703, quando os habitantes de Recife obtiveram o direito de indicar representantes para a Câmara de Olinda. Finalmente, em 1709, a coroa elevou Recife à categoria de vila, de modo que os comerciantes portugueses ergueram um pelourinho, o símbolo da autoridade da Câmara Municipal. O pelourinho era uma espécie assim, de um pilar, né? Ele poderia ser de madeira ou concreto, e ficava fincado na frente de uma Câmara Municipal. O pelourinho era a representação, certa autoridade política na cidade ou vila. E o pelourinho era o local onde os negros eles eram, certo, amarrados ali, né, e chicoteados, ok? Então o pelourinho era um instrumento de tortura. Então veja aí que nesses tempos coloniais, né, uma imagem, um monumento, digamos assim, né, um símbolo de poder da escravidão no Brasil era o local onde os escravos eram torturados
e servia de símbolo da autoridade colonial, certo? Uma sociedade escravista que nós tínhamos no Brasil. Bom, liderados por Bernardo Vieira de Mello, os senhores de engenho de Olinda invadiram o Recife e destruíram o Pelourinho, mas foram derrotados pelas tropas portuguesas. Se, por um lado, Recife confirmava sua emancipação em relação a Olinda e não ao Brasil, certo? E não a Portugal, desculpa. Por outro, os senhores de engenho, descendentes daqueles que, em nome da dinastia de Bragança, havia lutado contra a dominação holandesa, sentiram-se traídos pelo apoio da coroa aos mascates. Nascia assim o sentimento anti-lusitano ou lusofobia presente em diversas manifestações em Pernambuco daqui para frente. Ou seja, como os descendentes daqueles que lutaram na insurreição pernambucana lá em 1645 a 1654, se sentiram traídos pelo rei de Portugal. Por quê? Porque eles contavam que a coroa portuguesa atendesse os seus interesses e não dos comerciantes portugueses. Então, a coroa portuguesa, ela atende os interesses dos portugueses. E os olindenses, digamos assim, eles vão alimentar um sentimento anti-lusitano. E essa lusofobia, ela ficou mais marcante em 1817, quando a coroa portuguesa, a família real portuguesa, estava no Brasil, sediada lá no Rio de Janeiro. Então, teve um movimento republicano de independência, que a gente chama de a Revolução Pernambucana de 1817. Então, vejo que esse sentimento de ódio aos portugueses só foi evoluindo. Né? Muito por quê, professor? Por causa também dos impostos aplicados pela coroa portuguesa em Pernambuco. E os colonos reagem, né, à cobrança de impostos, proclamando a independência de Pernambuco. Então, vejam que, né, nesses aspectos das revoltas, nativista ou separatista envolve sempre o lado econômico. E o outro exemplo de uma revolta anti-lusitana que ocorre no Nordeste foi a Confederação do Equador, de 1824, quando o então português imperador do Brasil, Dom Pedro I, outorgou a Constituição de 1824, uma Constituição de caráter absolutista. Os pernambucanos não aceitaram, né, essa outorga. Eles queriam a descentralização política, ou seja, autonomia para a política pernambucana. Reagiram proclamando mais uma vez a independência de Pernambuco em relação agora ao Império Brasileiro, mas foi derrubado, ou seja, a Revolução Pernambucana não foi adiante. Né? Desculpa, a Confederação do Equador também fracassou, assim como a Revolução Pernambucana de 1817. Perfeito? Então, aqui, para finalizar, o apoio dado pela coroa aos mascates reafirmaram uma característica típica do sentimento mercantilista, o predomínio dos setores comerciais portugueses sobre os produtivos, os senhores de engenho. E aqui nós temos a revolta de Felipe dos Santos ou de Vila Rica, Minas Gerais, 1720. Mais uma vez se tratando de economia, imposto. Em 1720, mineradores liderados por Felipe dos Santos protestaram contra a instalação da Casa de Fundição de Vila Rica, responsável pela sistematização da cobrança do quinto. A obrigatoriedade da fundição causava problemas, como os gastos com o transporte do ouro para Vila Rica e a possibilidade de saques aos mineradores, além de dificultar a sonegação do quinto, o imposto chamado quinto dos infernos. Bom, galera, a casa de fundição era o local onde os colonos, os mineiros, tinham que entregar o ouro achado, né, o ouro minerado. O ouro era tipo um cascalho, né? Eram poucas pepitas, era o ouro mais em cascalho. Então eles tinham que entregar esse ouro, que é chamado de ouro em pó, entregavam na casa de fundição. Os funcionários da casa de fundição, eles derretiam o ouro, tiravam primeiro, né, o quinto da coroa portuguesa, né, o quinto, vamos supor, 200 gramas de ouro, você vai tirar o quinto, 1/5. Então, fazendo os cálculos aqui, vai dar 40 gramas, né? 40 gramas para a coroa portuguesa. Então, eles separavam o quinto da coroa. O restante, eles fundiam
transformava em barra e dava-lhe o selo real. Então, os colonos só podiam circular ouro na colônia, né, com seu ouro em forma de barra com selo real, tá? Para evitar a sonegação, o contrabando. Mas, meu irmão, os caras sonegavam ainda, né? Conseguiram até falsificar o carimbo lá, ou seja, o selo real. Mas enfim, os colonos liderados, na verdade não foi o líder, mas vamos dizer assim, que esse tal de Felipe dos Santos, ele fazendo as manifestações junto com outros, né, foi preso a mando desse cara aqui, ó, do governador Conde de Assumar. Aí vamos lá, vou aumentar a tela. Os rebeldes foram reprimidos violentamente pelo governador Conde de Assumar e Felipe dos Santos foi enforcado e esquartejado. A grande violência era a maneira com que a coroa portuguesa procurava evitar, por meio de exemplo à sociedade, a eclosão de novos levantes. Então, o Conde de Assumar, ele pegou o primeiro que estava ali, entendeu? Mais espalhafatoso, lá fazendo a revolta e tal. Pega aquele cara lá. Aí pegaram ele, mas maltrataram o bichinho, certo? Maltrataram ele pra caramba e depois enforcaram, tá? O próprio Conde de Assumar ele foi reprimido por isso, diante de tanta truculência dada ao Felipe dos Santos. Mas, enfim, a casa de fundição, né, vai ainda funcionar nas Minas Gerais, após, né, em Vila Rica, após o episódio do Felipe dos Santos. Beleza? Então tá aí já o gabarito dessa questão. Galera, não é uma questão da VUNESP, certo? Não é uma questão da VUNESP, nós não temos aí questões da VUNESP, do concurso da Polícia Militar em relação às revoltas nativistas. Mas então, professor, por que você trouxe essa aula? Porque as questões da VUNESP são de revoltas de caráter separatistas. Então, na próxima questão que a gente trabalhar aqui, de História do Brasil, será sobre as revoltas de caráter emancipacionista. Então, no contexto das questões, ele obriga você a ter um conhecimento do que foram as revoltas nativistas. Entenderam? Então, aqui no canal História para Vencer, não passa nada, certo? Sem a gente verificar tudo, ok? Não é que eles não cobram a revolta nativista, é que as revoltas nativistas elas entram no contexto para a gente entender as questões de revoltas separatistas, como, por exemplo, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, também conhecida como Conjuração dos Alfaiates, assim como a Revolução Pernambucana de 1817, falada por aqui por nós, certo? Essa aqui, a Insurreição Pernambucana, foi aquela onde os colonos de Pernambuco, o André Vidal de Negreiros, Felipe Camarão e Henrique Dias, expulsam os holandeses do Nordeste, a Guerra dos Emboabas, disputa pelo controle da região das Minas, a revolta de Beckman, que queria escravizar índio e fechar a Companhia de Comércio do Maranhão, ok? E a Guerra dos Emboabas é que está aí no texto da questão. Agora, olha só, o bizu, hein? Bizu. Se um dia tu fizer uma prova, certo, da Polícia Militar, que envolver aí uma questão mais específica, são revoltas nativistas. Assinar a alternativa correta. Então, assim, ó, o bizu, para identificar as revoltas de sentimento nativistas, é só lembrar dessa sigla aqui, ó, BENF. B de Beckman, E de Emboabas, M de Mascates e E de Felipe dos Santos. Então, do Felipe dos Santos ou Revolta de Vila Rica. Então, no dia que tu fizer um concurso de uma questão mais específica, assinale a alternativa abaixo que apresenta uma revolta de caráter nativista. É só lembrar da sigla BENF. Beckman, Emboabas, Mascates e Felipe dos Santos. Show? Então tá aí, galera, mais um assunto para você aí ganhar mais conhecimento para te ajudar a gabaritar as provas de história no concurso da Barro Branco. Beleza? Forte abraço, Brasil, e até uma próxima.